que bom te ver por aqui. Vamos verificar aqui a resolução de mais um exercício. Olha só, o enunciado diz assim pra gente, ó. A distância entre os pontos A e B da figura é... E aí tem as alternativas pra gente encontrar, né? É a alternativa A, B, C, D ou será a alternativa E? E os pontos não foram dados, né, como pares ordenados, mas foram postos aqui nesse plano cartesiano, ó. Aqui tem o ponto A e aqui o ponto B, não é? E aí também não é difícil fazer o exercício, é bem tranquilo. Porque aqui, ó, você percebe que ele diz que aqui nesse ponto, ó, é a origem do plano cartesiano e que cada quadradinho mede um, tá vendo? Ó, tem um para cá e um para lá, né? Dessa forma, o exercício já estabeleceu de que o ponto B ele está aqui. Então, quais são os valores de x até chegar aqui, ó? Vamos pegar o ponto A primeiro. Para chegar aqui no ponto A, no valor de x, ó, ele tem que andar. Daqui sai o ponto O, 1, 2, 3, 4, 5. Então o ponto A ele vai ter as coordenadas que x vale 5 e do y para chegar lá, ó, 1, 2, 5 e 2 são as coordenadas do ponto A. Agora para o ponto B, vamos encontrar as coordenadas. Se cada quadradinho mede 1, então os valores de x até chegar aqui, olha, 1, 2, 3. Então x vale 3, são as coordenadas do ponto B, e o valor de y, vamos ver no eixo y, não é? Até aqui embaixo, 1, 2. Tá aí, 3 e 2. Descobertas as coordenadas dos dois pontos, agora está bem fácil nós encontrarmos a distância entre esses dois pontos, né? Claro que aqui daria para fazermos um triângulo, olha só, e calcular pelo teorema de Pitágoras essa distância do ponto A e B, né? Só para ilustrar para você, tá vendo? Ó? A distância do ponto A e B, ela teria que ser essa distância aqui, ó. Sai do ponto A e vem até o ponto B. Vamos calcular essa distância. O nosso objetivo aqui é calcular através da geometria analítica. Mas se você for usar trigonometria, também daria para você triangular essa figura. Olha lá, ó. Daria para você triangular essa figura. Tá vendo, ó? É um outro caminho, né? Uma outra alternativa, olha só. E aí, quando você faz essa triangulação, você encontra aqui, ó, um ângulo de 90 graus. Esse cateto dá para você medir qual é o tamanho dele. Esse outro cateto dá para você medir e encontra então a hipotenusa pelo teorema de Pitágoras, né? Mas o nosso objetivo é usar a geometria analítica aqui. Então, para calcular a distância do ponto A até o ponto B, que foi dado nesse exercício, basta extrair a raiz quadrada dos valores de x no ponto A menos o valor de x no ponto B, isso ao quadrado, e somar com a diferença de y no ponto A, tira y no ponto B, também ao quadrado. Agora basta substituir x e y aqui com esses pontos e encontrar a distância do ponto A até o ponto B. Bem fácil, não é? Vamos fazer outro trabalho então, ó. Distância do ponto A até o ponto B vai ser a raiz quadrada. X no ponto A. X no ponto A vale 5. Olha lá. E x no ponto B. X no ponto B vale 3. Fecha parênteses ao quadrado, mais y no ponto A. Y é de 2. Vale 2, melhor dizendo. Y no ponto B também vale 2. Tudo isso vai ser elevado ao quadrado. Pronto, está montado o exercício. Agora vamos resolver essa situação aqui, né? Ó, distância do ponto A até o ponto B será a raiz quadrada de 5 tira 3. Fica 2 ao quadrado, mais 2 tira 2, olha lá, 0 ao quadrado, né? Ou vai ficar 0 ao quadrado, ok? O que está acontecendo? Tá errado? Que bom que você percebeu, hein? Ó, é verdade. Se você olhar no ponto B, ó, a distância do y de x, ó, na verdade é 3 mesmo. Ó. 1, 2, 3. Só que para cá é negativo. Então é isso, aqui é menos 3. Da mesma forma que o B, como o y está para baixo, menos 2. Puxa, que bom que você percebeu
Muito obrigado pela ajuda, hein? Agora, o que vai mudar isso no nosso exercício? Vamos lá, ó. Aqui, o valor de x no ponto B, que está aqui, é 3 negativo. Se esse 3 aqui é negativo, o que indica? Ó, x do ponto A vale 5, depois vem o menos da fórmula, x no ponto B vale 3. Esse menos com esse menos daqui, transforma esse em positivo. Poxa, deu tempo de corrigir, que legal. E também, a mesma coisa aqui, ó. Y no ponto A vale 2. Vale 2. Menos vem da fórmula. Y no ponto B, que me pede, é menos 2. Então, esse sinal de negativo, em contato com esse negativo, transforma isso em positivo, né? Que bom, nós conseguimos corrigir bem a tempo. E matemática é assim, não tem que ter preguiça. Errou, apaga, dá uma olhadinha, refaz o exercício, até encontrar o erro, tá legal? Agora vamos ver, ó. Aqui eu tenho 5 mais 3, vai ficar 8 ao quadrado. E aqui 2 mais 2, 4 ao quadrado. Pronto, vamos dar sequência aqui do lado, ó. A distância entre o ponto A e B, no nosso caso aí, será a raiz quadrada de 8 ao quadrado, que fica 64, somado com 4 ao quadrado, que dá 16. Olha aqui, se somarmos a distância de A até B, dentro do radical, 64 mais 16, vai ficar 64, 70, 80, não é? Deu raiz quadrada de 80. Então, a raiz quadrada de 80 não é um número exato, né? É um número decimal. Vamos voltar aqui para as alternativas. Ó. 2 raiz de 5, tá vendo? Todas elas estão bem diferentes de 80. Porque, na verdade, quando nós chegamos numa raiz quadrada ou uma raiz qualquer que não é exata, o ideal é decompor esse número aqui, né? Então vamos decompor 80 em fatores primos. Ó. 80 por 2 vai dar 40, 40 por 2, 20, 20 por 2, 10, 10 por 2, 5, e 5 só dá para dividir por 5, porque é primo, né? Vai ficar 1. Daqui, o que é que se tira? Ó, aqui eu tenho, como aqui é uma raiz quadrada, nós vamos agrupar de 2 em 2 por ser quadrado. Daqui fica 2 ao quadrado, que multiplica 2 ao quadrado, que multiplica 5. Legal? Então 80 é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 5, né? Esse número aqui, decomposto em fatores primos, fica nesse formato. Ou seja, a distância do ponto A até o ponto B, ao invés de usarmos a raiz quadrada de 80, vamos usar esse outro formato, ó, que é 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 5, ok? Por quê? Porque nós vimos, e você lembra, que aqui, se nós fizermos a radiciação do denominador, se nós trabalharmos com radiciação, ó, aqui fora a raiz é quadrada e aqui tem expoente 2. Você pode cancelar, lembra? E aí esse sai da raiz. Aqui é quadrado, aqui é quadrado. Você pode cancelar e esse sai da raiz. Só permanece o 5 dentro da raiz. Olha lá, dentro do radical. Então a distância do ponto A até o ponto B, 2 vezes 2, 4, 4, raiz quadrada de 5. Resolvido o exercício. 4 raiz quadrada de 5 é a alternativa C. Aqui. Esse daí foi encontrada a resposta. Bem fácil, bem tranquilo, né? Amigo, isso aí nós corrigimos. Você tem um privilégio, hein? Você tem um professor particular na sua casa. Faça bom proveito disso. Um grande abraço, até mais.